nós estarmos aqui nessa noite. É tudo por Ti, é tudo para Ti. Nós não sabemos viver longe da Sua presença. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Assim como o salmista escreveu uma coisa, pedir ao Senhor, e eu vou buscar, eu vou me esforçar. Que eu possa habitar na Sua casa, e eu possa aprender no Teu santo templo. O que será que o salmista encontrou naquele lugar, Jesus, que o fez pedir para estar todos os dias? Leva-nos à revelação. Leva-nos à revelação daquilo que moveram tantas pessoas a se entregarem, permanecerem, renunciarem por amor a Ti. Que o nosso foco não seja as Suas mãos, que o nosso foco seja alcançar o Seu coração e Te agradar, Jesus. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Sinta Ele se mover em você. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Sem Ti tudo perde a graça e o sentido. Sem Ti fico perdido, não sei pra onde ir. Sem Ti não há alegria. Tu és quem nos completa.
O teu amor é tudo para nós, Jesus. Nosso desejo é viver todos os dias para a tua glória, para te contemplar. Abre novamente os nossos olhos, Jesus. Mostra-nos a tua beleza. Revela-nos quem tu és. Nós sabemos que o Senhor faz milagres e que é poderoso, mas nós queremos conhecer o seu coração. Queremos ir além das tuas mãos. Queremos ir além do que tu pode nos dar, Jesus. Queremos te conhecer, te conhecer, te conhecer. Nós não queremos um relacionamento de troca. Nós não queremos viver um relacionamento de interesse. Nós queremos te amar por quem tu és. Tu és bondoso e santo, tão digno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não há nada melhor que a tua presença, Jesus. Jesus. Obrigado pela tua graça aqui nessa noite, no nosso meio. Obrigado, Jesus. 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 Obrigado. Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia.
Esse é daqueles momentos que a gente fica até com medo de falar qualquer coisa para não estragar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está ali em Gênesis, capítulo 5, do verso 22 ao 24, diz assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, ela é a verdade. Aviva a tua palavra em nós. Traz sobre nós espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos entender qual é a esperança do nosso chamamento em Ti. Tua palavra diz que Tu nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Vem nos ensinar, Espírito Santo, vem ministrar o nosso coração, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Jesus, que a palavra seja a palavra rema, a palavra do agora, a palavra revelada, a palavra que altera a rota, muda o destino e que alinha, Senhor Deus, a nossa caminhada ao Teu propósito. Fala conosco mais uma vez, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Graça e paz. Meu Deus. A vontade é só me jogar no chão e chorar. A presença de Deus faz isso com a gente. Não é tristeza, é a presença. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Se tiver, a gente quer te conhecer. É a sua primeira vez aqui em Lagoinha. Existe alguém? Não? Glória a Deus. Esse texto é um texto que eu gosto muito e que, ao mesmo tempo que eu gosto muito, me revolta muito. Eu vou te explicar por que me revolta muito. Porque a Bíblia continua dizendo a respeito de Enoque, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 5 e 6, vai dizer assim: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando a Bíblia fala de Enoque, Enoque é colocado naquilo que a gente chama de galeria dos heróis da fé, que está ali em Hebreus 11, onde fala sobre personagens bíblicos que, cheios de fé, inspirados, por Deus, foram capazes de fazer grandes coisas ou de suportar muitas coisas porque tiveram fé em Deus. Então a gente tem muitos exemplos, A gente tem Moisés, a gente tem Abel, que ofereceu alguma coisa, a gente tem Josué, a gente tem Abraão, a gente tem Sara. Nós temos personagens que são extremamente marcantes e que nós amamos muito, porque a Bíblia fala muito deles. Mas quando chega no versículo 5, a Bíblia vai falar sobre um personagem que a gente não sabe detalhadamente a vida e a história dele. A Bíblia vai dizer que pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé Enoque foi tirado da terra e levado para junto de Deus, porque ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus.
Mas quando eu olho para a palavra, eu não consigo achar aquilo que Enoque fez, que foi tão maravilhoso a ponto de agradar a Deus. Você não vai ver Enoque orando e pessoas sendo curadas. Você não vai ver Enoque profetizando. Enoque não foi um grande líder. Enoque não foi alguém de extrema relevância. Ele não recebeu uma unção para ser rei. Ele não abriu o mar. Se nós olharmos de forma natural, Enoque apenas viveu. Mas o segredo está em Gênesis, no capítulo 5, quando a Bíblia diz que andou Enoque com Deus. Quando a gente vai ver no original dessa palavra, o verbo usado em Gênesis no hebraico eu não sei pronunciar direito, tá? Esse verbo é muito difícil. É Vayitalek. Ele vem de uma outra palavra chamada halak, que significa andar. Só que esse verbo não aparece de qualquer jeito. Ele aparece numa forma reflexiva, não indicando um momento específico, mas indicando continuidade de uma ação. O segredo de Enoque está na constância de andar com Deus. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, a Bíblia não está dizendo que no domingo Enoque foi para o culto e andou com Deus. A Bíblia não está dizendo que Enoque foi na quarta-feira no culto fé e ali ele andou com Deus. A Bíblia está dizendo que de maneira contínua, em todo momento, em todo instante, Enoque andou com Deus. A gente quer ter fé para muitas coisas. A gente quer ter fé para receber o milagre. A gente quer ter fé para receber o documento. A gente quer ter fé para receber a porta aberta. A gente quer ter fé para receber cura. A gente quer ter fé para manifestar através de nós cura na vida dos outros. Mas Enoque chegou num nível tão profundo de relacionamento que ele teve fé para andar com Deus. Enoque não andou com Deus na expectativa de receber algo. Enoque apenas andou com Deus. A Bíblia não diz que Enoque decidiu se enclausurar. Não, Enoque teve filho. Enoque teve família. Enoque vivia o dia a dia. Ele teve trabalho. Mas nada o impedia de continuar andando com Deus. Enoque morreu com 365 anos. Mas a Bíblia diz que durante 300 anos ele andou com Deus. Às vezes a gente acha pesado a caminhada com Deus, né? A gente julga ser tão especial por 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, 60 anos de igreja. Às vezes porque a gente tem 5 e fulano tem meses. Enoque andou 300 anos. É um nível de constância absurdo. Não são 300 dias. São 300 anos. E quando a Bíblia fala em Hebreus, fala que Enoque recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. O jeito com o qual Enoque andava diante de Deus agradava o Senhor. O Senhor olhava para Enoque e falava: é esse aí, está andando comigo. A Bíblia diz lá em Amós 3:3: acaso poderão andar duas pessoas
juntas se não estiverem de acordo? É impossível você caminhar com alguém sem que haja acordo. Enoque caminhava com Deus, mas para caminhar com Deus, Enoque precisava estar de acordo com os caminhos propostos por Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus continua soberano. E Ele não vai mudar a rota dele, porque você decidiu fazer pirraça e tomar outro caminho. Para andar com Deus, você precisa estar de acordo com aquilo que Ele propôs. E às vezes os caminhos que Deus propõe para nós não são aos nossos olhos os mais fáceis, os mais simples. Existem caminhos que nos são propostos, que são desafiadores e que vão ter que matar, a gente vai ter que matar o nosso eu para poder aceitar. Mas se eu não tiver de acordo, não tem como eu caminhar junto. Deus não vai abrir mão para que você faça o que você quer fazer e que Ele continue com você, querido. Deus não vai aceitar que você viva a vida de qualquer jeito e falar, não, estou andando com Deus. Deus falou, não, você me perdeu na outra esquina, porque eu virei para a direita e você continuou para a esquerda. Às vezes nós estamos achando que nós estamos andando com Deus porque a gente decidiu mudar a rota. E Deus está falando, mas quem disse que eu abri mão da minha rota? Você tem que estar de acordo para caminhar junto, mas no caso de Deus, Deus continua soberano, a vontade dele não muda. Se você estiver disposto, você vai receber o melhor, você vai andar da melhor forma, você vai caminhar com ele, vai ser maravilhoso. Até no dia mau, você vai sorrir, porque você vai ter uma convicção. Ele está com você. Mas não tem como eu dizer que eu tenho fé e não estar alinhado com aquilo que é a perspectiva do céu para a minha vida. Eu imagino se Enoque vivesse nos dias atuais, em que nós queremos ser tudo, nós queremos fazer tudo, nós queremos ganhar o mundo, nós queremos ser pessoas cheias de Deus e fazer as coisas. Às vezes nós precisamos refletir sobre o que nos leva a fazer o que nós fazemos. A Bíblia diz que quando Jesus vai ensinar a respeito de oração, falando que a oração deve ser feita num quarto, com a porta fechada, a Bíblia fala sobre duas situações. Jesus ensina o modo correto, no secreto, falando com o Pai, relacionamento, intimidade. Você não tem intimidade em qualquer lugar. Você só é íntimo de alguém num lugar fechado. Mas antes de Jesus ensinar, ele diz assim: não seja como os fariseus, que quando vão orar, eles põem uma roupa específica para parecer, que estão ali no seu voto, colocam cinza nas suas cabeças e ficam em praça alta orando. Levanta as mãos e quer parecer espiritual. Jesus diz assim: eles já receberam a recompensa deles. Às vezes nós temos que tomar cuidado para não achar que aquilo que nós fazemos terá recompensa eterna, se na verdade nós fazemos porque procuramos recompensa terrena e o louvor dos homens. Se você faz algo porque você espera que alguém reconheça em você alguma coisa, quando alguém te der um tapinha nas costas e falar parabéns, o céu está dizendo: recebeu sua recompensa. Existem coisas e recompensas. É claro, querido, que quando a recompensa vem, ela não vai acontecer num quarto fechado. Existem recompensas que não cabem num quarto, elas não ficam ali isoladas. A recompensa, ela é tornada pública. Mas o motivo que te leva a estar diante de Deus e fazer o que você faz precisa ser íntimo. Você
e Deus. Ah, mas se eu não ganhar muitas almas para Jesus? Às vezes Deus te chamou para ganhar uma pessoa. Às vezes você vai ser relevante para uma pessoa. E essa uma pessoa vai ser relevante para milhares. E aí ela só vai poder ser relevante para milhares porque você alcançou a vida de uma pessoa. Não, Senhor, mas eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero dar aula, eu quero ministrar ao Senhor. Usa a minha vida. Qual a motivação do seu coração? A Bíblia não fala que Enoque fez grandes coisas. A Bíblia fala que ele andou. Enoque não tinha fé para pegar um microfone. Enoque não tinha fé para preparar um sermão. Ele tinha fé para caminhar. Aquilo que nós fazemos automaticamente era feito por Enoque por fé. Enoque, quando acordava, eu imagino, já falava: Senhor, qual o caminho que o Senhor preparou para nós hoje? Qual foi a rota do dia? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Talvez Deus tenha falado para Enoque: Enoque, hoje é dia de cortar madeira. Vai lá, busca madeira e você sozinho corte a madeira. Tá lá Enoque, na temperatura do sol da Flórida, nestes dias, do lado de fora. E ele nem tinha ar-condicionado, gente. Água gelada? Não tinha geladeira. Tá Enoque no sol, cortando lenha. E Deus falando: é isso, Enoque. Isso foi o que eu preparei para você hoje. Você está cortando madeira no sol escaldante, mas eu estou do seu lado. Eu estou caminhando com você. Às vezes Deus não vai nos levar para nações. Deus não vai nos dar muito dinheiro. Às vezes o que nós vamos ter é o suficiente. Mas existem coisas que não são recompensadas de forma terrena. São recompensadas de forma eterna. O fato de Enoque ser um homem muito temente a Deus, muito constante, poderia nos levar a achar que Deus faria com que ele prosperasse, com que ele dominasse terras. Não, Enoque, você está comigo, eu estou com você. Vamos derrotar uns gigantes. Não, Enoque, você está comigo e eu estou com você. Vou te dar uma estratégia porque nós vamos ganhar uma guerra. Poderia ser como Gideão, né? Vamos fazer uma coisa doida. 300 homens para guerrear. Bora. Você está dentro? Não, Enoque. Eu não preciso que você vá comigo para uma guerra, porque eu sei que você tem fé suficiente para isso. Eu não preciso te dar estratégia de guerra, porque eu sei que você não vai duvidar quando eu falar. Eu estou completamente satisfeito em ter você apenas andando comigo. A Bíblia não diz serviu Enoque a Deus. A Bíblia diz andou Enoque com Deus. E já não foi mais visto, porque Deus o tomara para si.
Enoque estava fazendo o que ele sempre fazia. E não tem nem como a gente saber o que é, porque a Bíblia não diz. Mas um belo dia, alguém perguntou: cadê Enoque? De repente, sua família esperando ele chegar. Já não estava mais lá. Morreu? Não. Ele andou num nível de fé tão grande que Deus falou: essa fé aí precisa estar aqui comigo. Deus tomou ele. Isso me irrita tanto, irmãos. Isso me revolta. Porque nós estamos sempre fazendo um esforço tremendo para sermos úteis, para fazermos coisas para Deus como se Deus dependesse daquilo que a gente pode fazer. Sendo que uma pessoa foi recompensada na mais alta recompensa, não pelo que fez, mas pela maneira como viveu. Às vezes a gente se julga muito pequeno porque a nossa vida é comum, nossos dias são comuns. Nós temos a mania de olharmos as coisas do lado de fora. Às vezes testemunhos, porque quem te conta o testemunho te conta só a parte boa, nunca conta a crítica, né? O quanto duvidou, o quanto foi difícil. Só conta o final, parece maravilhoso, mas existe uma história. Às vezes você vê pessoas que estão vivendo um evangelho que assim, meu Deus, que coisa incrível. Será? Nós nos comparamos, nós nos diminuímos, achando que Deus está esperando uma grande coisa. Deus está esperando a nossa fidelidade num nível tão absurdo que nós decidamos estar de acordo com Ele, para caminhar com Ele. No fim das contas, o que vai determinar o final da sua jornada não é o tanto que você fez, mas o quanto você caminhou com Ele. Eu penso que chegou um momento em que Enoque andava tanto com Deus que ele já era confundido. Já viu filho que anda igual o pai? Você olha para a pessoa e fala: meu Deus, é igual fulano. Convive tanto, tem os mesmos trejeitos, senta do mesmo jeito. Já viu Noah Pino, do jeito que ele senta? É igual ver o Lucas, é igual ver o pastor Lucas. Igualzinho. Talvez Enoque andou tanto com Deus que as pessoas já falavam: meu Deus, parece com Deus esse daí. Ele falava igual Deus, andava igual Deus. Deus não está esperando que a gente busque coisas inalcançáveis. O começo da caminhada não começa com milagre, começa com passos. É todo dia. Andar, confiar, continuar andando. Meu irmão, tinha dia que Enoque, coitado, deveria ser dias tristes para ele, mas ele continuava, e continuava, e continuava. E ele já não era. Enoque foi tomado porque ele era muito próximo.
gente sonha com o mar aberto. A gente sonha com avivamento e testemunhos maravilhosos. Isso não é pecado. É maravilhoso se você chegar lá. Mas às vezes Deus só quer que a gente ande com Ele. Deus quer que quando você acorde no seu dia normal, com seu café normal, na sua vida normal, você fala: Jesus, vamos tomar um cafezinho hoje? Quando você levante, fala: Jesus, qual é a roupa que eu devo sair de casa hoje? Você quer que eu pegue a 75 ou que eu vá por dentro? Porque Deus tinha uma rota. E Enoque precisava estar alinhado com essa rota. Deus tem uma rota e a gente precisa se alinhar à rota de Deus. Não adianta você viver a vida e fazer grandes coisas e no final você não está na rota. Eu amo a Bíblia como um todo, mas tem coisas que me cativam muito. Enoque é um personagem meio misterioso que me cativa, mas que a gente aprende tanto com tão pouca história. Mas tem um trecho bíblico também que eu gosto muito. Jesus falando: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, mas em teu nome eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz tantas coisas em teu nome, eu pregava lá nas quartas-feiras, eu cantava aos domingos, eu dava aula no seminário, tudo em teu nome. Ah, nossa, você fez tanta coisa, né? Fiz tudo em teu nome. Para trás de mim, eu nunca te conheci. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que a gente faz não determina sermos conhecidos por Deus. Às vezes Deus te usa por uma necessidade. Não é sobre você, é sobre o outro. Vem para o carisma, que a gente já começa falando sobre isso. É sempre sobre o outro. Pode ser que a gente chegue no fim da vida, faça grandes coisas e ouça: olha, você fez isso por você mesmo. Nunca te pedi isso. Não te conheço. Mas pode ser que você chegue e fale: ai, Deus, a minha expectativa era fazer mais, mas eu tentei viver só a minha vida contemplando a sua beleza. Eu fui só uma pessoa normal, num contexto de vida normal, numa situação econômica normal e ministerialmente normal. E pode ser que a gente ouça de Deus: faltava tão pouco para eu te tirar da terra. A vida que você viveu me agradava tanto que eu queria fazer com você igual eu fiz com Enoque. Para os homens, nenhuma história, nenhuma coroa, nenhum mérito, nenhum sinal, nenhum milagre. Mas para Deus, testemunho: você tem me agradado. E aí, para deixar a gente mais doido ainda, o escritor aos Hebreus, quando ele fala sobre Enoque no verso 5, ele estabelece uma frase ali depois, que é extremamente utilizada e que a maioria conhece. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Após falar sobre um testemunho de um cara que não fez nada e só caminhou, a Bíblia vai estabelecer um padrão através da história de um homem que não fez nada, dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. O que Enoque fez? Andou. E porque ele andou, ele foi arrebatado. Não foi que Enoque fez força para ser arrebatado. Enoque não estava com a expectativa: vou ser arrebatado, vou ser arrebatado. Ativar a fé. Não. Enoque caminhou com Deus. De repente ele nem sentiu. Quando foi, a gente não sabe. Mas foi natural. Estava aqui, não estava mais. A Bíblia não fala sobre a morte de Enoque. Fala sobre o arrebatamento. Enoque, até então, estava num contexto em que as pessoas nasciam, cresciam e morriam. Mas por causa da fé dele, ele inaugurou uma nova situação. Ser transladado sem ver a morte. A gente vai ver que pessoas que andam com Deus acabam experimentando coisas malucas. Elias depois experimenta a mesma sensação. A Bíblia diz que ele, estava diante da face do Senhor. E porque ele estava, não viu a morte. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu sei que parece... Foi tudo muito tranquilo. O nome de Enoque significa dedicado, consagrado. Um homem consagrado, que fez da presença de Deus um lugar de permanência na sua vida. Esse é o tipo de culto que eu gosto. Reflexivo. Já choramos. Ouvimos uma palavra. E nós precisamos fazer uma reflexão. Será que eu só tenho fé para receber? Ou eu tenho fé suficiente para que Deus defina a direção da minha caminhada, da minha rota? Sua fé está em receber? Ou sua fé está em andar com Deus? E para andar com Deus precisa ter fé, meu irmão. Porque você vai querer virar para a esquerda e Ele vai falar: segue em frente. Você vai querer fazer o retorno, voltar para trás, e Ele vai dizer: segue em frente. Nessa noite, o apelo é para que a gente escolha caminhar com o Senhor num nível tão profundo que um dia a gente seja lembrado não pelo que a gente fez, mas porque o nosso modo de viver glorificava ao Senhor. Apóstolo Paulo vai dizer assim: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Às vezes nós queremos glorificar a Deus com os nossos dons. Tudo bem que tem gente que tem talento para comer. Às vezes a gente quer glorificar a Deus com os nossos talentos, com as nossas habilidades, com o nosso serviço. Mas Deus está nos convidando para dizer assim: olha,
Existem coisas da sua vida que você vai fazer de maneira rotineira. Todo dia você vai sentar num lugar para comer. Todo dia você vai beber água. Quer comais? Quer bebais. Glorifique ao Senhor na sua rotina. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez. Nós queremos te adorar porque o Senhor é bom. Queremos te pedir perdão, Senhor, se de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós decidimos mudar de rota e não andar com o Senhor. Mas essa é uma noite de decisão e nós decidimos caminhar com o Senhor. Nós queremos andar de acordo. Nós queremos andar na tua rota, na rota que o Senhor planejou. Nós queremos aprender a ter fé não só para receber, não só para provisão, para cura, para milagre. Nós queremos ter fé para a nossa caminhada diária com o Senhor. Que os nossos passos sejam passos de fé, que glorificam o seu nome. Que quando a gente acordar e abrir o olho, que o abrir dos nossos olhos sejam para a glorificação do seu nome. Que o escovar dos nossos dentes seja para a glorificação do seu nome. Que se assentar à mesa para as refeições seja para a glorificação do seu nome. Que quando nós estivermos no trânsito, o seu nome seja glorificado através da nossa direção. Que nós, quando formos fazer compras, Senhor Deus, que o nosso comprar seja glorificado ao Senhor, seja glorificando ao Senhor. Que cada tarefa que parece rotineira e que parece que não tem nada a ver com o Senhor, nós possamos entender que tudo que nós fazemos é para a glorificação do seu nome. Nós decidimos entrar nessa rota e caminhar de acordo com a tua vontade e com a tua direção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer uma oração que nós fazemos em todos os nossos cultos. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu Salvador. Eu aceito o seu caminho. E eu que andei perdido, hoje volto na certeza que o Senhor me aceita novamente. Numa noite em que nós estamos falando sobre fé para andar. Não sei se em algum momento você perdeu a fé para continuar caminhando. Mas se você fez essa oração pela primeira vez, não só decidindo caminhar com Jesus hoje, mas se você está retornando porque você caminhou um tempo, mas alguma coisa aconteceu, te tirou da rota, te tirou do caminho. Essa é uma noite em que Deus está nos convidando para caminhar de novo com Ele. Eu vou contar até 3 e eu quero te conhecer. Você pode levantar a sua mão sem constrangimento, sem qualquer tipo de pressão. Não é sobre uma igreja, é sobre Jesus. Se você está nos assistindo pela internet, você também pode tomar essa decisão. Escreve aí no chat. Os nossos moderadores vão entrar em contato. A gente quer orar por você. Eu vou contar até 3 e você pode levantar a sua mão se você está decidindo por Jesus nessa noite. Eu conto 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, quer dar esse passo? Não? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto. Obrigado pela vida de cada pessoa que chegou aqui para ouvir uma palavra tão simples, num dia tão simples, mas que eu tenho certeza que gerou em nós, Senhor Deus, peso de glória para a eternidade, algo que vai mudar a nossa rota, o nosso caminhar, e que com certeza vai refletir em muitas áreas da nossa vida, porque a tua palavra não sai não volta para o Senhor sem que cumpra um propósito. Toda palavra liberada cumpre um propósito, e que a tua palavra, Senhor Deus, dessa noite cumpra um propósito em nós, Pai. Senhor Deus, abençoa os seus filhos, que eles possam ir para casa debaixo da tua proteção, guardados pelo Senhor, e que eles possam
viver uma semana extraordinária, cheia da bondade, do favor e da graça de Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Deus te abençoe, viva a melhor semana da sua vida.